Amém. Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Tanto hoje quanto domingo eu vou pregar sobre vida cristã. Eu quero pregar bastante sobre vida cristã. Então vamos começar aqui no livro de São João, no capítulo 3, a partir do verso 8. Hoje eu vou ler bastante aqui, porque é um assunto que devia ler até antes, mas vamos começar do verso 8 aqui, para a gente para dar um sentido naquilo que a gente vai pregar. Está escrito assim, verso 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como creríeis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós vamos orar e lembrar também dos outros irmãos, também nós vamos continuar orando, o irmão Divino, o irmão Geraldo, que está recuperando, o irmão Sebastião, nós vamos incluir o irmão Daniel também, Daniel Prata, né? Vamos orar por todos. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, como nós já temos aprendido, Pai, o julgamento começa primeiro na casa de Deus. Através da Tua Palavra, nós estamos sendo julgados agora, Senhor, para não ser condenado com o mundo. E assim, Senhor, nós queremos respeitar a Tua Palavra, respeitar o lugar que o Senhor deu para nós vir e adorar o Senhor. Meu Deus, ter o maior respeito, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus eterno, um Deus que julga. Meu Deus, o Senhor é um juiz, um verdadeiro juiz. Meu Deus, e nós queremos, Senhor Deus, estar diante do Senhor, prostrado diante de Ti, Senhor, para receber, Pai, essa luz da Tua Palavra, para receber misericórdia da qual o Senhor fez. Através do sacrifício, Pai, o Senhor desceu do céu, veio aqui, morreu no nosso lugar, para que eu e todos nós pudéssemos estar aqui, Senhor Deus, para adorar o Senhor em perfeita harmonia, Pai.
Meu Deus, ajuda, Senhor, os teus filhos, não só os que estão aqui, Senhor, mas aqueles que não puderam vir, aqueles que estão através da internet, Senhor. Pai, ajuda eles. Meu Deus, aqueles que respeitam a Tua palavra. Meu Deus, que na verdade é isso, o que nós precisamos saber é isso. Nós devemos respeitar a Tua palavra. Senhor, me ajuda a respeitar, me ajuda a prostrar diante de Ti com amor, Pai, com fé, uma fé verdadeira, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, agora diante desses pedidos que estão aqui diante desse altar, Senhor, irmãos que estão recuperando, Senhor, irmãos que vão viajar, meu Deus, Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, meu Deus, para que o Senhor possa cuidar deles, Senhor, o cunhado do irmão Inácio, Senhor, que teve um acidente grave, está no hospital, como ele orou aqui na terça-feira, Senhor, nós também oramos, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade sobre a vida dele, Senhor. Também a sua mãe que está internada, Senhor. Meu Deus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu sei, Pai, que o Senhor faz não o que a gente pensa, Senhor. Nós pensamos que o Senhor, como talvez nós vamos ler nesses dias, sobre as pessoas pensam que o Senhor tem que curar todo mundo. Não é assim, o Senhor cura exatamente de acordo com a Tua perfeita vontade, Pai. E assim nós entregamos todos em Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua perfeita vontade sobre a vida de cada um, Pai. E assim nós entregamos também as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. E assim nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. E eu creio que isso é a vontade do Senhor, que todo filho ouve a Tua voz. Assim, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e por todas as coisas que nós fazemos que contraria a Tua vontade. Pai, tira tudo isso de nós, Senhor, para que nós possamos estar prontos para aquela hora tão esperada por todo ser humano, que é a transformação dos corpos, Senhor. Ajuda-nós, Senhor, a estar pronto naquele momento. Nós Te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, eu quero ler, porque vai ser uma continuação do culto, eu creio que vai ser. Domingo de manhã vai ter um culto aqui, Marcelo, não sei o que ele vai pregar, mas à tarde, se Deus quiser, eu vou estar pregando sobre, mais ou menos no mesmo, a palavra que eu vou pregar, começar aqui hoje, é sobre a cristandade, né? Sobre a maneira de viver, ser um cristão. Nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar a verdadeira fé para o rapto, está baseada na palavra, sempre esteve, né? Mas nós precisamos de saber e ler as mensagens. Hoje, por exemplo, talvez eu leio uma mensagem só, a mensagem olhem. Essa mensagem, eu vou começar aqui no parágrafo 97 dessa mensagem. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque, na verdade, nós, como seres humanos, nós, às vezes, não aprendemos a maneira certa, né? O irmão até estava me mostrando ali sobre o assunto que eu preguei, sobre chamada de altar. Ele até me mostrou aqui numa mensagem aqui, a perfeita força por perfeita debilidade. Aqui está explicando tudo, no parágrafo, principalmente aqui, ó, no parágrafo 3 aqui da mensagem. Está explicando tudo sobre chamada de altar. É uma coisa que às vezes a gente força a pessoa, ou então nós também, às vezes nós forçamos para melhorar quando nós não conseguimos, porque o que faz a gente melhorar é a palavra. Se a gente conseguir viver a palavra, nós vamos melhorar. Se não, não adianta a gente se esforçar por conta própria.
Deus é que faz a obra. Se Deus não fizer a obra que nós fazemos, ou a maneira que nós tentamos, nós não vamos chegar lá. Sabe? É igual ao caso de oração. Oração, por exemplo, muitas pessoas pedem oração quase todo dia, mas se a vida não mudar, Deus não vai mudar nada do que Ele é para a pessoa. Deus não muda o seu parecer. Não adianta, é a pessoa, é nós que temos que mudar para aceitar o que Deus faz, ou o que Deus fala. É tão fácil, irmão. Esses dias mesmo eu estava pensando, por que Jesus andou por cima da água? Porque não havia dúvida nele. A fé era uma fé verdadeira, pois ele, mesmo sendo um homem, ele era um homem, andou por cima da água. Mas não havia nenhuma dúvida. E por que Pedro não conseguiu? Porque a dúvida veio. Está vendo? Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que crer nesse Deus que não há dúvida e é só verdade. Então, quando nós cremos assim, esse Deus vai nos ajudar também a andar corretamente. Não que nós vamos consertar, não que o meu corpo eu vou mudar. Abraão era velho e continuou velho até que chegou a hora de receber o filho. Ele era uma pessoa velha, mas o que não mudava nele era a fé. Sabe? Ele não titubeou na fé. É isso que nós temos que entender. Nós nunca, se a gente não conseguir obter essa fé, nós nunca vamos chegar no rapto. Porque nós tentamos por nós não damos conta. Nós não damos conta. Nós temos que primeiro aceitar Deus para Ele nos ajudar nas nossas fraquezas. Senão nós não vamos chegar lá. Então é isso que nós temos que entender. É o caso, deixa eu ler mais uma escritura aqui, para mim continuar. É em Romanos, que está até anotado aqui, Romanos 4, do verso 1 a 5. O livro de Romanos. Olha aqui, para a gente continuar falando. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto durante, eu não sei quantos dias, mas nós vamos continuar. Verso 1, do capítulo 4 de Romanos. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, escute bem. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Está vendo? Se for segundo a carne, no caso, né? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu no que Deus falou. Está vendo? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Viu a diferença? Quer dizer, não é o que nós fazemos, é o que ele fez na cruz. Sabe? É o que ele fez na cruz. Por isso nós vamos ler depois, durante o domingo, nós vamos ver sobre isso, sobre fraqueza, porque às vezes nós queremos, mas eu estou tão fraco que eu não vou na igreja. Vai ficar, não vai no rapto. Não é isso, porque ninguém consegue ser forte. Se eu tentar ser forte, eu caio. Se você tentar ficar forte, você vai cair. Você tem que encontrar Deus nas suas fraquezas. Nós, sabe? Porque às vezes nós tentamos, eu cometo um erro, aí eu tenho dó e eu não vou fazer isso. Vai fazer pior. Você tem que pedir a graça de Deus para você não fazer de novo, sabe? É isso. Porque, às vezes, com isso nós pensamos, mas eu
eu aceitei agora, é o caso de muitas pessoas ir embora por causa disso. Às vezes as pessoas vai tentando por conta própria e não consegue nada e vai embora. Quando devia ficar diante da palavra, porque toda vez que nós ouvimos a palavra, algo bom nós ouvimos. Então esse algo bom, ele tem que ser guardado no coração. Isso é o que o profeta falou, é a vitamina. Pode ser que a gente não vê o resultado agora, mas ela vai fazer um resultado lá na frente. É isso que nós precisamos de entender sobre fé verdadeira para o rapto. Então vamos ler, deixa eu ler. Não vou só ficar falando, não. Vamos aqui. Eu quero ir lendo e explicando algo aqui. 97 da mensagem, olhe. Veja aqui. Agora, escutem com bastante atenção esta afirmação. Fé. Agora, não deixe de captar isto. Olha o que ele está falando. Isso é o mensageiro falando. Não deixe de captar isto. A fé foi projetada para ver a vontade e o querer de Deus. Viu o quê? Para ver, foi projetada para isso. Por isso que a fé vem dele. Como eu falei, quer dizer, como que foi criado o mundo? Pela fé. O próprio Deus usou a fé para criar o mundo. Está vendo? É a mesma coisa. Como eu estava falando, Jesus, nós vamos ler na mensagem e ler na Bíblia. Quer dizer, ainda que foi crucificado por fraqueza, mas quem era a fraqueza dele? Era nós. E ele tinha muito mais do que eu e que você, porque ele tinha a fraqueza do mundo inteiro. E ele venceu. Por mim e por todo mundo, ele venceu. E todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele morreu daquela maneira. E ele venceu tudo. Por que ele venceu? Porque nós não daríamos conta. Mas eu tenho que crer que enquanto eu aceito a verdade, os meus pecados estão sendo perdoados. Estão sendo tirados da minha vida, Então eu não tenho que tentar ser um super homem. Não, mas eu tenho que ser um cristão que crê na palavra de Deus para uma libertação total. Tá? É isso que nós temos que entender. Então vamos mais aqui. Deixa eu continuar. Talvez volte aqui atrás um pouquinho. Então diz aqui, ó. A fé foi projetada para ver a vontade e o querer de Deus. Não há conhecimento que possa fazer isto. Só a fé foi projetada para isso e dada à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Honrar a sua palavra. A palavra foi dada, foi para isso. A humanidade, para derrotar o diabo, o que Adão ia derrotar, ou Eva ia derrotar o diabo? É pela palavra. Então, quando Eva caiu pela palavra, todo mundo caiu. Mas aí veio o dono da vida aqui na terra e derrotou o diabo pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O dono da vida veio cá e derrotou o diabo com a mesma palavra que Eva caiu, que eu caí também com Adão. Também, nós caímos. Se Eva não tivesse aceitado a mentira do diabo, nós não estaríamos nessa situação. Mas ela aceitou, Adão teve que aceitar ela também. E para Adão aceitar ela, ele tinha que deixar a palavra. Daí, pronto. Aí todo mundo morreu na carne. Está vendo? Mas aqui volta a palavra original está aqui na terra hoje. É Jesus Cristo novamente aqui para levar a cabo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então,
algo que nós hoje estamos entendendo melhor o que é ser cristão. Como não está aqui, deixa eu ler o parágrafozinho aqui da mensagem Perfeita Força aqui. Porque o irmão deu ali, o irmão Silas nem estava sabendo. O parágrafo 3, escute bem aqui para você ver a maneira que isso veio mudando para as pessoas não entrar. Porque aqui é uma derrota. Igual chamada de altar, é uma derrota porque você insiste com a pessoa e a pessoa às vezes não tem nada de Deus nele. Mas você, depois o profeta diz, vai ser um candidato, vai candidatar mais ainda para o inferno. Porque ele não devia ter ido até aquele ponto. Ele podia ter ficado mais afastado. E quanto mais você chega mais próximo, mais julgamento. Porque se nós temos o conhecimento da verdade, principalmente nós hoje que crê na mensagem, se nós chegar a um ponto de ser derrotado, nós vamos sofrer o juízo pior do que os outros. Porque nós tivemos o conhecimento da verdade e rejeita. Sabe? Então, olha, veja aqui, ó. Parágrafo 3, perfeita força por perfeita debilidade. Quero me referir a isto e esclarecer para que vocês compreendam. Nunca houve uma chamada de altar em toda a Bíblia. Não existe tal coisa nas Escrituras, em nenhum lugar ao longo das eras. Isto foi feito até a era metodista, cerca de 200 anos atrás. Veio? Chamada ao altar são quando as pessoas se aproximam e tentam persuadir e arrastar as pessoas. Vai lá, seu pai foi crente, vem. Não, se o pai é crente e o filho não é, não vai entrar no céu por causa do pai. Nós entramos no céu por causa do Pai Celestial, que veio e morreu no nosso lugar através de Jesus Cristo. Não existe, Deus não tem neto, Deus só tem filho, e esses filhos têm que obedecer e aceitar o sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Então, nós precisamos por isso que a palavra, quando ela é pregada corretamente, ela converte a pessoa, se tiver alguma coisa dentro, é claro, né? Então, vamos aqui. Então, diz, chamada ao altar são quando as pessoas se aproximam e tentam persuadir e arrastar as pessoas. Vamos, João, você sabe, sua mãe morreu orando por você. Vamos, João. Isso não é convicção, amigos. Não, este tipo de coisa dificilmente você vai ouvir de alguém assim que vá muito longe. Logo, logo vai embora. E com isso você traz de tudo. Essa é a razão pela qual a igreja está toda confusa do jeito que está hoje. É por causa dessas coisas. Na mensagem, vocês lembram como que era? Vem um evangelista, olha, não adianta, né, o tal de jogar a rede, quando joga uma rede, não vai pegar só peixe, às vezes pega 2, 3 peixes, mas o resto é tudo tartaruga, é cobra, tem cobra d'água também, tem tudo. Então, o evangelho é isso, mas por que a pregação, quando é a pregação da palavra, dificilmente chega um converte? Porque a palavra a principal coisa de todo o evangelho é a pregação da palavra, porque ela liberta a pessoa, ou então expulsa a pessoa. Jesus, quando estava multiplicando pães, ali só homem, tinha 5.000, fora criança e mulher. Mas quando ele começou a pregar a palavra, só sobrou 11. Por quê? Que diferença fazia? Então, não era o mesmo Jesus que estava lá? Era o mesmo Jesus.
Só que quem estava seguindo ele era por causa de outras coisas no natural, não era por causa da palavra. Mas quando chegou a palavra, expulsou aquelas pessoas, aqueles que queriam pão, sabe? É isso que nós temos que entender, e vai só apertando para mim e para você. A palavra vai apertando para mim para saber o que eu tenho. Se eu tiver Deus, eu fico, se não, eu vou embora. Isso não é o caso, irmão, de pensar que eu sou um pregador aqui. Olha, se eu não tiver nada dentro, uma hora eu saio, deixo de pregar e vou embora. Quer dizer, Deus me livra disso, mas isso pode acontecer com as pessoas, com a gente. Por isso que Paulo disse, se você está em pé, cuida para não cair. Quantas pessoas que a gente conhecia que hoje não está mais na mensagem? Está vendo? E você olhava para as pessoas, desde Belo Horizonte, eu lembro disso. Desde Belo Horizonte, você olhava as pessoas e falava, isso é um cristão. Hoje, talvez está bebendo até cachaça. Está vendo? Então, mas por quê, irmão? Por quê? Olha, é como sempre a gente fala, quando a mensagem chegou no Brasil, se ela tivesse sido pregada corretamente, não tinha divisão, não tinha problema. É porque ela não foi pregada corretamente. Não foi pregada ao todo. E nós tínhamos a mensagem ao todo. Porque quando chegou aqui no Brasil, nós tínhamos selos, nós tínhamos zeros, nós tínhamos tudo. Mas não foi pregado. E as pessoas, por não ter pessoas para pregar corretamente, as pessoas foram indo embora, ou foi dividindo, porque, mas por que não prega isso? Aí arrumava um ismo. Por que não prega isso? Outro ismo. Mas se tivesse pregado, todo mundo estava junto. Pregando a mensagem que veio através desse homem. Nós estaríamos pregando ela corretamente, se todo mundo tivesse, se no início do Evangelho tivesse sido pregado os selos corretamente, as eras corretamente, essas verdades que nós estamos vendo aqui corretamente, nós estaríamos juntos, todos. E é claro, como Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus é a palavra revelada. Então, se eu e você eleito, nós vamos estar com Ele aqui e vamos estar com Ele lá. Porque é daqui que parte para lá. E nós temos que aceitar Jesus enquanto nós estamos nesse corpo. Enquanto eu estou em fraqueza, é que eu vou aceitar o Deus forte. O Deus que pode me ajudar, que pode me mudar, que pode me transformar. Abraão, se vocês notaram aqui, deixa eu ler de novo para vocês verem uma coisa aqui, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Segundo a carne, não. Ele recebeu pela fé. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu na palavra, creu em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que justifica o ímpio. Você acha que nós não éramos essas pessoas? Vocês querem ver? Eu vou ler. Eu creio que eu vou encontrar aqui em Isaías. Tá? Me veio aqui, mas eu creio que eu vou encontrar. Isaías aqui, Deixa eu ver se eu vou encontrar. Isaías 53, eu creio que é. 53. Deixa eu ver se é aqui, né? Se não for, mas depois eu encontro e falo e mostro para os irmãos. Eu creio que é a partir do verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quer dizer, Deus, daquele sacrifício. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está vendo? Quem é que fez isso? Ele próprio, né? Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus de muitos e pelos transgressores intercede. Não encontrei aqui, não, mas depois eu encontro aqui. Mas está vendo assim? Pelos transgressores intercede. Está vendo? Então ele fez a obra completa para nos tirar. Talvez não seja aqui, seja até em Romanos também. Mas depois o irmão Silas procura para mim, não precisa ser hoje não. Mas o que nós temos que entender é isso aqui, ó. Deus fez tudo para nos salvar. Sabe? Então, é nós que somos devedores. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Nada, nada. Então, nós não podemos tentar, eu vou fazer por onde? Não. Nós nunca, se eu for fazer por onde, é aceitar a palavra dele. Aí sim, se eu aceitar a palavra dele, aí sim, eu vou fazer por onde ele tem misericórdia de mim, de vocês também. Nós temos que fazer isso. Agora, quando as pessoas às vezes, como hoje em dia, principalmente na nossa era, a nossa era está tão terrível que as pessoas não valorizam mais a palavra de Deus. Dificilmente, eu não sei, aqui pode ser, mas dificilmente uma pessoa lê a Bíblia, mesmo a Bíblia. Ele pode até ter uns, gosta muito de celularzinho, lê ali no celular. Não, gente, se você tem um celular, seu celular é para tudo. Mas sua Bíblia é para você honrar a Deus, é para você escutar Deus falar com você e você sentar e ler a sua Bíblia, é Deus falando com você. Mas eu tenho... Não, ali tem muita mistura ali você vê tudo. Mas aqui, eu te garanto que você não vê tudo. Duas coisas eu e você pode ver, salvação ou juízo. Isso aí eu garanto. Tá? Está aqui. Diante dessa palavra. Então, desde 6.000 anos atrás, essa palavra vem fazendo efeito, ou faz para a vida ou para a morte. Não tem jeito de mudar. E é por revelação. Deixa eu ir mais aqui, rapidinho aqui, ó. Deixa eu continuar lendo a mesma mensagem. Aqui. Eu acho que eu li até... Aí, se você pega a fé que você tem e ela não foca a palavra de Deus, então deixa de lado. Você tem uma fé errada. Está vendo? Praticamente, pergunta a todo mundo, para você ver se eles não vão falar que tem fé em Jesus. Todo mundo vai falar, Jesus é o Filho de Deus. Sabe? Mas... não é só isso. O mundo todo sabe, mas às vezes sabe da maneira errada. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas esse Filho é quem? É o próprio Deus. Está vendo? Então, eles podem até saber até certo ponto, mas nós temos que saber 100% do que é verdade. Porque a verdade foi esclarecida a nós. Então, não é parte, não. Nós temos que aceitar toda a mensagem. Toda a mensagem hoje é Jesus Cristo na terra. Toda a mensagem. Não é parte. Não é só evangelismo. Por isso que no evangelismo lá foi fazendo, que no evangelismo no Brasil era assim,
era só batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus enviou um profeta. Mas eu quero ver o que o profeta falou. Não falava, não explicava nada sobre o que o profeta falava. Deus enviou um profeta e o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a unicidade, batiza do mesmo jeito. Está vendo? Então, não era só isso. Não era só isso, sabe? Porque o batismo, muitas pessoas que foram batizadas em nome de Jesus Cristo, já não está mais na mensagem, já não crê mais, e vai descer. Mas aquele que crê em todo pedacinho dessa palavra, vai subir, vai, sabe? Crê e obedece. Nós temos que entender assim, crer e obedecer, sabe? E quando nós fazemos isso, então a nossa vida vai mudando. E aí você vai ver que você é fraco e Deus é forte. No domingo nós vamos ler sobre Paulo, quando ele foi contar as visões da ida dele lá. Da hora que ele estava contando a visão, ele falou assim, estava com problema, né? E aquilo, sabe? Ele falou assim, isso foi colocado exatamente para eu não me gloriar. Tá vendo? Quer dizer assim, não adianta o homem pensar, mas eu estou pregando a mensagem, nada, olha. Pregar a mensagem só não adianta para ir para o céu. Pode ajudar as pessoas, mas às vezes não ajudar a mim. Eu tenho que pregar a mensagem crendo nela e procurando ver como está escrito e pregar para as pessoas da maneira que está escrito para salvar as pessoas também. E salvar a mim. Sabe? É isso que nós temos que entender. Então vamos lá mais, vamos aqui. Mas quando a sua fé é dada por Deus, ela te focará com a palavra de Deus e você está diretamente alinhado e com a mira ajustada. Que coisa! Que Deus nos ajude nesta hora, nessa grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê? Através da câmara da palavra dele, da promessa dele, esta é uma completa revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Por isso tem que ser completo. Foi ensinado para nós, através do próprio mensageiro, e a própria Bíblia está falando que os 5 ministérios é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas muitos dos pregadores da mensagem, você pergunta eles, os 5 ministérios estão na mensagem, mas é claro que está. Não é porque está aqui que você, isso é como fala assim, magia. Tá, mas tem que ser expressado. E para isso Deus tem homens, porque se Ele não tivesse, Ele não tinha dito que os 5 ministérios estão aqui. E o corpo de Cristo é aperfeiçoado pelos 5 ministérios, mas ele tem que ser expressado. Não é porque está aqui e eu vou guardar a mensagem e um homem só lá não prega, às vezes não prega nada e está aí. Está aí para quê? Está aí para me ensinar. Está aí para nós ensinar o povo a obedecer e ver que essas verdades já estão aqui e que Deus tem homens para isso na terra. Os 5 ministérios estão na terra e Deus tem esses homens na terra para expressar esse ministério. É isso que nós temos que entender. Não é porque está aqui, está, na Bíblia também está. Mas se não expressar, só de eu ver lá, tem 5 ministérios, mas como que eu vou ouvir? Sabe? Como que eu vou ouvir? Alguém tem que expressar. Tem que expressar. Sempre foi assim, sabe? Não adianta a pessoa só dizer, ou então eu leio a mensagem e falo assim, os 5 ministérios estão aqui. Mas você vai sair daqui, o que você vai ouvir? Apenas isso. Mas você vai aprender alguma coisa a respeito? Nada. Nada. Mas se ele é pregado, você já sabe que tudo que está sendo pregado está baseado nos 5 ministérios.
tudo, mas tem que ser pregado, sabe? E muitas pessoas às vezes não pregam as coisas mais duras exatamente porque eles têm medo do povo ir embora. E não é assim, tem que ser pregado. Tem. Então vamos continuar aqui. Aqui, ó. Então quando essa fé que está em você é focada nessa palavra, você está focado longe de toda denominação, credos e tudo mais. Você está focado direto na palavra de Deus. Você está com a mira ajustada e precisa somente de um pequeno toque. Amém. Aquela oração voa diretamente para a presença de Deus, porque não há nada que possa impedi-la. Sim, é o que acontece quando você está com a mira ajustada em Deus, focado nele. Desta maneira você olha para o alvo. Toda a verdade, sabe? Porque não adianta, irmão, deixa eu mostrar para os irmãos uma coisa aqui, ó. Não adianta nós, principalmente nós da mensagem, o mundo já está julgado, mas nós estamos sendo julgados agora pela mensagem. E não adianta nada se eu tomar essa Bíblia e essa mensagem aqui nesse púlpito e eu morrer sem expressar a verdade aqui, eu vou pagar um preço caro por isso. Porque eu estou com ela aqui para expressar ela para vocês, porque de qualquer maneira ela vai me julgar, vai julgar vocês. Pregada ou não pregada? Agora, pregada ela vai me julgar para não ir para o inferno. Não pregada ela vai me julgar para levar para o inferno. Não pregada, porque eu estou com ela na mão. Para que eu tomei? Por que eu tomo esse talento na minha mão para depois fazer igual aquele homem, enterrar ele na areia, para depois, quando ele chegar e perguntar, por que você não granjeou ele? Porque aquilo era um tipo, hoje, quer dizer, aquele que pegou 4 ou 5, granjeou para 10, o outro 2 para 4, o outro que pegou 1, enterrou na areia. Mas a cobrança veio para aquele. E aquele foi tomado e dado àquele que tinha mais. Viu? Quer dizer, aquele que é, como a Bíblia diz, aquele que não tem, até o que tem será tirado. Já pensou? Pense, eu prego e pensando assim, já pensou nós, diante de uma mensagem como essa? E chegar lá do outro lado e Deus falar assim, olha, vocês não ouviram a mensagem direito, não foi pregada direito e tudo mais, e vocês estão sendo condenados por causa disso. Pense bem numa coisa dessa. Sabe? Entrou numa igreja, viu mensageiro, viu a nuvem, Israel também viu. Tinha 2 milhões que saiu com Moisés. 2 milhões. Só entrou 2. Josué e Caleb. De 2 milhões, pensa o que é 2 milhões de pessoas. Saiu através da nuvem, a coluna de fogo guiou eles, abriu o mar, eles atravessaram em terra seca, lá do outro lado perdeu a salvação. Guiado pela coluna de fogo. Pense bem numa coisa dessa. Nós estamos sendo guiados por um milênio pela coluna de fogo. Pense bem, perdeu o milênio. Se nós estamos sendo guiados, nós temos que ser bem guiados. Quem está nos guiando é Ele mesmo. E Ele é a palavra, Ele é a revelação da palavra. Como é que eu não vou expressar ela? Eu tenho que expressar ela. Pois o rapto é uma revelação. Não dá nem para começar, né? Aqui, então diz aqui, ó. Você não está olhando para o que alguém mais diz. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Você está olhando para o que sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles atingiram? Se eles acertaram o alvo naquele dia, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
tire o foco de todos esses credos e coisas dos quais você está misturado, volte direto para a palavra e então confesse sua incredulidade e deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar sua visão direta em Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Ele agora, não para alguém mais, ou não para o que alguém mais diz. Está vendo? Nem mesmo para o que o médico diz, ainda que ele seja tão bom quanto possa ser, ele tem o lugar dele. A igreja, ainda que seja tão boa, ela tem o seu lugar. Nós não negamos isso, tudo tem o seu lugar. Poderá tirar, mas não atingirá o alvo. Somente aqueles que olham para Cristo pela segunda vez. Esta é a mira ajustada, depende para onde você está olhando, sim. Isso aqui, eu creio que você está entendendo. Somente aquele que olha para Cristo pela segunda vez. A palavra Cristo, ou Filho do Homem, é enquanto está aqui na terra. Por isso que quando ele chega aqui como Filho do Homem, quando ele vem nas nuvens, ele é Filho prometido, ele não pode perdoar ninguém, mas quando ele está aqui como Cristo, Cristo é a palavra revelada da hora. Ou então Filho do Homem é quando ele ainda está falando com as pessoas vivas que precisam de perdão. Então, enquanto ele está aqui, que ele prometeu que ele viria, que ele veio na Palestina e prometeu que ele viria novamente como Filho do Homem. Então ele está aqui agora como Filho do Homem. Então a mira nossa tem que estar aqui e não deixar que ninguém engane, como foi no passado, agora há pouco tempo. Olha, essa é a segunda vinda. Não, ele não disse isso. Ele disse que a segunda vinda é quando ele vem nas nuvens. Está escrito na mensagem. Mas essa é a parte para completar a vinda dele, como foi na Palestina, do Oriente ao Ocidente. Assim será na vinda do Filho do Homem. Aonde é o Oriente? Palestina? Ocidente, nós estamos no Ocidente. Do Oriente ao Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Então agora é a última parte do relâmpago. Está relampejando aqui para nós. Se nós não entender isso, nós vamos ficar. É isso que nós temos que entender. A Bíblia está aqui. Mas eu tenho muita mensagem, mas às vezes vai me condenar. Nós temos que entender o que é a mensagem hoje. Jesus Cristo está aqui para cumprir o que ele falou, e através de William Branham ele andou na terra aqui como homem. Deus é Espírito. Assim como ele estava lá, ele era um cordeiro, e Deus é Espírito. E Deus manifestou naquele cordeiro para a nossa salvação. E hoje Deus continua sendo Espírito e manifestou no homem para a nossa salvação, porque o homem não salva ninguém, mas a mensagem que veio através do homem salva. Essa é a última mensagem, não tem outra. Não tem outra mensagem, sabe? Não precisa nem de pensar, não existe outra mensagem. Mas deixa eu pegar pelo menos deixa eu ler só mais um parágrafozinho aqui, desse aqui mesmo. Agora, hoje, veja, a fé é projetada para ver isto. A mesma fé hoje vê a mesma coisa. A fé da igreja hoje deveria ver o mesmo programa de Deus. Eu quero que você não perca isso agora. A igreja hoje, que é chamada por Deus, certamente verá o programa de Deus, porque o programa de Deus está escrito aqui, o projeto. E o Espírito Santo, pela fé, é quem lê o plano e o esclarece.
vendo? Não é eu, não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele. O Espírito Santo é o Filho do homem. Os ungidos dos últimos dias, está escrito lá, parágrafo. E este homem vem e diz, bem, isso é fanatismo, poderia aquele Espírito Santo ser o genuíno Espírito Santo e negar sua própria palavra? Está vendo? A congregação diz, não, é claro. Não, ele ficará com a palavra, porque ela é Deus. Entende? Está vendo? Ela é Deus. Em que você está olhando? O que você está vendo? Temos que ver Jesus. E a única maneira que nós vemos a Jesus é vendo a palavra. Este é o símbolo natural do Espírito. Você entende o que eu quero dizer? É a carta que o Espírito vivifica, entende? Esta é a carta, e o Espírito vivifica essa carta e a faz realidade, sim. Essa cartinha que veio para nós, chamada mensagem, tá? Ele vivifica essa carta hoje, sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso. E não temos que basear e pensar assim, nós vamos ouvir a mensagem e ficar forte. Não, podemos ficar mais fracos num sentido, mas a fé nossa tem que ser absoluta. Nesse Deus que manifestou na terra. Por isso que não é nossa, é a fé dele. Sabe? Então, quanto mais passa, mais fraco nós vamos ficar, mais forte na palavra nós vamos estar. Que quando o rapto vier, essa carne que é fraca vai ficar. O Deus que é forte sai e nos dá um corpo novo, nós vamos embora daqui. É isso que nós temos que entender. Amém? Então vamos nos colocar em pé. E até domingo, quem quiser vir de manhã, 9 horas da manhã vai ter culto aqui. Marcelo vai estar aqui. Romanos 5, 6? 5, 6, né? Então, deixa eu ler, então. Fica em pé mesmo, 5, 6. Então, aqui, 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Está vendo? Então, é isso aí. Mas, graças a Deus que Ele nos redimiu, né? A irmã Etelvina pede oração, pois o seu cabelo está caindo muito. O irmão Raimundo pede oração, pois sua perna está doendo muito. Então vamos orar. Eu já orei por várias pessoas aqui sobre o cabelo caindo e depois elas vêm dar testemunho que parou, né? E vamos orar. É só crer, não é eu, é Deus, tá? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Pai, da irmã Etelvina, Senhor. Ela pede, Senhor, oração, porque ela crê, Pai, que o cabelo foi dado no lugar do véu e ela quer que esse cabelo permaneça, Senhor. Meu Deus, ajuda ela, Senhor, para que esse cabelo pare de cair. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a vida do Senhor entra, Senhor, e que esse cabelo para de cair totalmente, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também o irmão Raimundo, Senhor, pede oração, pois a sua perna está doendo muito. Senhor, ajuda o irmão Raimundo, tem misericórdia dele, Senhor, e dá a ele força e tira essa dor da perna dele, Senhor. Lembrando também do irmão Zé Neves, Senhor, ajuda o irmão Zé Neves, para que ele possa estar bem e estar aqui no culto no domingo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos por cada irmão, cada família e por nós que estamos aqui, que vamos sair para casa. Leva-nos em paz e ajuda nós, Senhor. Meu Deus, se essa vida terminar, Senhor, a vida do Senhor continua conosco, descendo, mesmo que desce para o pó da terra, para que haja uma ressurreição naquele último dia. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Também orando, Senhor, por Marcelo,
que está viajando, Pai, que o Senhor abençoe ele aonde ele estiver, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.